Saudações amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Começando então mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua telinha. Atualidades com o professor Marcos José, material da Raquel Basiloni. Esse top que vai de 11 a 17 de agosto começa com a aula especial. Modes corta nota do Brasil, mas vê perspectiva estável. Grécia pede ação da União Europeia para conter os imigrantes ilegais. Estados Unidos excluem dissidentes de reabertura de embaixada em Havana. Sindicatos e indígenas fazem greve contra presidente no Equador. E no Itamaraty, Dilma defende reforma da ONU e diz que Brasil levará proposta ambiciosa à COP21. E aí, lógico, lido aqui o mural, a gente dá aquela paradinha para entrar na aula especial. E lógico, a aula especial, né, que na verdade a gente chama aqui de destaque da semana, como você já está vendo aí na tela. Modes corta a nota do Brasil, mas vê perspectiva estável. Então esse é o destaque da semana, que está aí já para você depois que voltar comigo da lousa, eu passo, como sempre faço aí, os textos colocados aqui pela Raquel Basiloni. Então, antes, você vem aqui comigo para a lousa, que eu vou dar aqui uma luz sobre qual é a importância dessas agências de investimento, né, ou de avaliação, rebaixar ou melhorar a nota de um país. Então, vem aqui comigo. Ó, então, estamos aqui, legal, professor, aqui com você, como sempre, a nota do Brasil. Então, a primeira coisa que é importante é você lembrar que a nota foi rebaixada. Mas, felizmente, para a tia Dilma, a coisa não foi assim tão grave. Por quê? Porque o Brasil, segundo a agência de avaliação, a nota que ficou em Baa3, ela coloca o Brasil no risco moderado. Mas o que será que quer dizer isso? Então, ainda é válido, ainda vale a pena investir no Brasil, apesar do quadro econômico e quadro político não estar lá como gostaria as agências. Então eu coloquei aqui para você, para que serve esse tipo de avaliação. Primeira coisa, o país ele tem que ter crédito. Então será que ele merece ter crédito? Segundo, indica a capacidade, né? Se o país obtiver crédito das agências, isso indica a capacidade do país pagar as dívidas. Então, se a nota é menor, os juros serão maiores e vice-versa. Melhorou a nota, os juros vão ser abaixados. Então, por isso, no caso do Brasil ter sido rebaixado, vai ter aí um aumento pequeno, mas um aumento nos juros que o Brasil tem que pagar. 2. O sistema, a avaliação do país afeta também a avaliação das empresas que existem no país, principalmente as estatais. E os investimentos, quer dizer, os grandes fundos, se a nota do país começar a ser rebaixada, mesmo com juros subindo, dependendo da situação, os grandes fundos são impedidos de investir no país, porque é lógico que ele vai tomar calote. Por isso que você que vem me acompanhando aqui, e eu tenho falado sobre o problema da Argentina, da tal da moratória, aquilo lá dos fundos abutres, então isso pega muito mal para um país, porque, lógico, ninguém vai querer investir mais nele, que é o que acontece também com a Venezuela, que tem a pior situação política e econômica aqui da região. Outro detalhe, né, a agência considerou que o Brasil não conseguiu apresentar superávit. Você lembra aqui que é superávit, candidato? Não lembra? Então dá tempo de você saber o que é isso, fazendo aquela boa pesquisa que eu sempre recomendo, não é?
Então, por que que a agência rebaixou a nota do Brasil? Porque considera, né, que do jeito que está indo a dívida pública brasileira, o superávit não vai ser alcançado, como já está provado que não. Outra coisa, o Brasil precisa, no mínimo, crescer 2% ao ano. Isso não vem sendo conseguido. Outro detalhe é o cenário político. Por exemplo, ontem, 16 de agosto, teve aí manifestações pelo país, não teve a quantidade esperada para a oposição, mas as manifestações, elas ocorreram. Então, isso pega o país, faz com que o Brasil tenha uma imagem menos, né, de menor crédito político e econômico lá fora. Então, por isso que a oposição quer realmente fazer com que o grau de investimento do país caia, para que, lógico, a tia Dilma vá ladeira abaixo, como tudo indica que está indo. Tanto que agora, em agosto, a reprovação da presidente Dilma é recorde, está em 71% de reprovação. Então, isso tem uma avaliação das agências, elas levam isso em consideração, então é importante que você saiba como é a nossa intenção aqui, a intenção aqui do Marcos, que você entenda melhor o que é esse tal de nota de risco, para que isso serve, aonde isso afeta. Porque é lógico, se cair numa prova de atualidades, eles vão querer testar os seus conhecimentos sobre isso. Então agora você volta aqui comigo, porque eu vou passar os slides, enquanto eu termino a explicação aqui, que você já notou, não é? O boletim aqui apresentado pelo ministro da Fazenda não está colocando o Brasil aí numa situação confortável. Agora, é claro, vamos voltar aqui, é claro que, felizmente para o Brasil, a situação não é tão crítica, como é o caso da Venezuela e da Argentina. Mas se o quadro político-econômico continuar no caminho que está, nós chegaremos lá. Por isso, muita gente que estava ontem no protesto, assim como setores da oposição, pedem a renúncia ou a saída ou o impeachment da presidente Dilma, porque considera que ela realmente, nesses 7 meses de governo, não está com o futuro garantido nem do país. Então, é dentro dessa explicação que eu aqui e o NEAF pretendemos que você entenda melhor sobre essa história de nota, né, da nota do Brasil, se ela cai, se ela aumenta e como isso afeta o nosso país. E continuando o top atualidades de 11 a 17 de agosto, o que temos aqui? O mural, que eu já fiz a leitura. E vamos já direto para os assuntos mundo, sociedade, falando de quem? Grécia pede ação da União Europeia para conter imigrantes ilegais. Então é lógico que apesar da grande crise que vive o país, a Grécia, né, o país aí que está na zona do euro, isso não impede dele, a Grécia, né, a Grécia, receber também imigrantes ilegais. Grande parte desses imigrantes que foram para a ilha de Kos vem da Turquia. Muitos vêm da Síria, país que está aí todo arrebentado por causa da guerra civil interna, não é? Mas a gente não pode se esquecer que do norte da África, como Líbia, Tunísia, tá? E também até do Egito, saem constantemente imigrantes tentando entrar aí no sul da Europa via mar Mediterrâneo. Cuidado com essa história, isso é importante você sempre lembrar, não é? Mar Mediterrâneo que separa o sul da Europa com o norte da África, ok? Então, relação crise econômica na Grécia, imigração e xenofobia pelo mundo, sugestão de leitura haitianos baleados e fascistas soltos. Tem um link aí para você conferir. Mundo política. Estados Unidos excluem dissidentes de reabertura de embaixada em Havana. Então nós tivemos aí o John Kerry
fazendo, né, a festa, aí, toda uma cerimônia que foi acompanhada em várias partes do mundo, porque afinal de contas, desde 1961, Estados Unidos e Cuba não mantinham mais relações diplomáticas e é lógico, isso é um evento histórico que para você que pretende fazer uma prova que vai cair atualidade, você não pode deixar de passar. O aquecimento, não é? O retorno das relações entre o governo de Cuba e o governo dos Estados Unidos coloca praticamente fim em uma das poucas etapas ou poucas situações da antiga Guerra Fria, não é? Onde você tinha lá a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas contra os Estados Unidos e vice-versa. Então isso era uma das poucas coisas que ainda restava da Guerra Fria, que você, lógico, antenado, vai depois fazer uma leitura mais detalhada, porque não pode ser surpreendido por um assunto tão importante como esse, acredite ou não. Superação do embargo americano a Cuba, retomada das relações entre Cuba e Estados Unidos. Como sugestão de leitura, quem é que John Kerry vai convidar para a festa americana em Cuba? Sindicatos e indígenas fazem greve contra presidente do Equador. Então nós temos aí uma situação de uma notícia, né, da área internacional que marca que um país da América do Sul, que não é vizinho do Brasil, né, o Equador é como o Chile, não faz fronteira com o Brasil, mas você não pode se esquecer daquilo que eu já lembrei aqui mais de uma vez, que são os países chamados da Onda Vermelha ou bolivarianos. Vamos pegar um exemplo aí, Venezuela, Equador e Bolívia. São países que compõem junto com Nicarágua, Cuba, por exemplo, as tais ondas vermelhas, né? A onda vermelha por quê? Porque eles adotam uma postura mais radical contra o capitalismo, né? O Equador, do senhor Rafael Correa, que é um produtor de petróleo muito importante, tem sim enfrentado nas ruas a oposição. Então, ó, toma cuidado com isso. Você não pode achar que a oposição está na rua só aqui no Brasil ou na Venezuela, que é um caso, como eu gosto de lembrar, mais grave. Você também tem isso na Argentina, você também tem isso no Equador e também, dependendo da situação, no Chile. E isso, lógico, mostra aí um quadro novo que vem se desenvolvendo aqui na América do Sul contra os governos de esquerda. Por quê? Rafael Correa, Evo Morales, o Nicolás Maduro, a Dilma, Cristina Kirchner, a Michelle Bachelet, o Chile, todos são de partidos de esquerda, que passou aí a última década até provocando aí uma ampliação dos benefícios, mas agora tem enfrentado a oposição das ruas. Então, cuidado, não ache que isso só está ocorrendo no Brasil. Relação política e economia na América Latina, tentativas de golpe na América Latina. Sugestão de leitura, greve geral no Equador acaba em confronto e governos latino-americanos enfrentam tentativas de golpe. Brasil, relações internacionais. No Itamaraty, Dilma defende reforma da ONU e diz que Brasil levará proposta ambiciosa à COP21. Então, vamos aí com uma certa calma, para que não haja uma confusão. Primeira coisa, o que o Brasil tem a ver com essa história de reforma na ONU? E o que isso tem a ver com a COP21 de Paris no final do ano? Então, vamos por partes aí. A primeira coisa que eu acho que você tem que tomar cuidado aqui com essa notícia é lembrar que o Brasil, assim como a Alemanha, a Índia e o Japão, compõem um tal de G4, que são os 4 países, tirando a Alemanha e o Japão, lógico, 2 países em desenvolvimento, né, emergente, Brasil e Índia, e 2 países desenvolvidos, Japão e Alemanha, que querem sim mudanças radicais no Conselho de Segurança da ONU, o órgão mais importante da instituição.
Então você tem lá, né, no Conselho Permanente, 5 países, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Então isso é uma panelinha, isso é um resquício da Guerra Fria, um assunto que eu falei agora há pouco, e que essas 5 nações, né, as mais poderosas do mundo, insistem em não querer que mude. Então tem aí o G4, Japão, Alemanha, Brasil e Índia, que querem sim mudança. Então por isso que o Brasil, que ainda mantém tropas lá no Haiti, está assim batendo sempre nessa tecla. Agora, isso tem relação com a COP21? Tem, porque é lógico, as propostas para o meio ambiente precisarão ser apresentadas de forma mais séria em Paris em dezembro. Então o Brasil promete fazer aí um papel importante. Ele precisa buscar uma relação mais substancial, né, mais concreta na área aí internacional, seja ela na política ou na economia, ok? Então nós temos aqui, voltando para o slide, relações diplomáticas do Brasil, pautas da COP21 como sugestão de leitura, Fórum Clima e Ministro Levi discutem a agenda climática do país para a COP21. Então eu que venho aqui lembrando vocês da importância dessa COP, então o candidato mais antenado, o candidato mais bem preparado, aquele que tem um projeto, ele não vai deixar para aprender isso lá na frente, ele precisa aprender isso agora. Fique esperto com essa COP21, viu? Fique esperto. E vamos então à resposta do desafio da semana passada, só que calma aí, pera aí, eu preciso aqui fazer uma meia-culpa. A semana passada eu cometi um equívoco dizendo que a resposta do desafio era a letra E, Dinamarca. Pois é, não é não. O professor aqui cometeu um equívoco. Por quê? Porque a resposta correta é a letra B de bola, Israel. É Israel que não faz parte aí dessa aliança liderada pelos Estados Unidos que luta contra o Estado Islâmico. Inclusive alguns alunos mais observadores, não é, andaram mandando e-mail me lembrando, o que eu achei muito bacana, agradeço muito a sua atenção, tá? E esperando, lógico, que você me perdoe por essa escorregada aí na casca da banana, tá bom? Então vamos à resposta do desafio novamente. Isso, para você que não leu, para você que leu, tá aí então a questão que eu espero você tenha escolhido a letra D de dado. Isso, China foi o principal país de destino das exportações brasileiras. Então, é importante que você saiba que de todas as matérias-primas mandadas aqui, exportadas do Brasil para a China, o número 1 que ocupa aí uma importância muito grande é a soja. Mas nós temos também o minério de ferro, também temos carnes bovina, carne suína e outros tipos de minerais, alguns inclusive raros. Lembrando sempre, não é, que o nosso principal parceiro econômico é a China, seguido dos Estados Unidos e da Argentina, e as relações entre China, América Latina, América do Sul e Brasil são cada vez mais aquecidas. Então, por isso, é importante que vocês saibam que das commodities, as mercadorias exportadas do Brasil para a China, a que tem aí uma importância estratégica e a que mais é exportada é a soja. E vamos então ao desafio desta semana. A Procuradoria da Suécia anunciou nesta quinta, 13 de agosto, que 3 investigações contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange, por abuso sexual vão prescrever e serão extintas. A legislação local diz que o suspeito de abuso sexual deve ser ouvido e processado dentro de um prazo de 5 anos. Caso contrário, os crimes pelo qual é acusado prescrevem. Julian Assange, que permanece exilado na Embaixada do Equador em Londres, é de nacionalidade A, americana, B, australiana, C, suíço, D, inglês
ou E canadense. E assim fechamos mais um Top Atualidades, esse que foi de 11 a 17 de agosto, esperando que ele seja muito útil para você na sua leitura, na sua pesquisa e, como sempre, prometendo voltar segunda-feira aqui que vem para mais um Top, ok? Grande abraço e até a próxima.